Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos ilumine. Deixa eu regular aqui a câmera. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Mais um programa no canal da Rádio Web Estação da Luz, também transmitido para o canal Reencontro com a Vida. Iniciamos o mês de setembro, a campanha em defesa da vida, Setembro Amarelo, que é comemorado mundialmente o Dia da Prevenção ao Não Suicídio. E certamente esse mês de setembro teremos algum programa onde vamos falar sobre o Setembro Amarelo, como também sobre o autismo. É um dos temas que nós vamos tratar durante o mês de setembro. Pois bem, o estudo de hoje, certamente, é um dos capítulos mais fascinantes do livro Reencontro com a Vida, psicografado por Divaldo pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Este capítulo 14 vai abordar a questão da vida social no além-túmulo. Existe, James, vida social no mundo espiritual? Como é a relação social dos moradores nas colônias espirituais e também nas regiões do umbral? Essa mensagem inicia da seguinte forma: durante a reunião mediúnica de socorro aos desencarnados, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na noite de 10 de abril de 2002, o bondoso mentor entreteceu as considerações abaixo através da psicografia. Vida social do além-túmulo. A sociedade é um organismo complexo que reúne as criaturas humanas como células individuais que são trabalhadas em favor da harmonia geral. Conquista do progresso de evolução é passo agigantado do período de primarismo, quando o ser, em face de instinto gregário, buscou outrem, do qual se acercou, formando o grupo tribal que evoluiu para a vida social. Manuel Miranda nos apresenta, nesses dois primeiros parágrafos, que a nossa
terrestre, né? Ela é complexa, né? Ela é formada de pequenas células familiar, não é? E que ao longo de alguns milênios ela saiu de um sistema gregário e se tornou uma sociedade mais complexa. E mais adiante ele diz o seguinte: sem esse desenvolvimento que enriquece os seus membros com valores qualitativos, constitui instrumento valioso para a lapidação das arestas morais e o aprimoramento das expressões elevadas que permanecem em latência. Em sociedade, nós crescemos em coletividade. À medida que a sociedade vai se desenvolvendo intelectualmente, moralmente e espiritualmente, a sociedade vai ganhando um novo perfil, uma nova estética, uma nova beleza. A paisagem da Terra, a arquitetura do planeta Terra, a aparência física da Terra, dos seus habitantes, das suas residências, ela vai se modificando a partir do momento em que os seus habitantes vai evoluindo espiritualmente, moralmente, não é? E aí ele diz assim: nesse intercâmbio de interesses e necessidades, não é? As aspirações se sutilizam e os fenômenos egóicos, a pouco e pouco, cedem lugar ao autorismo, por cuja contribuição a fraternidade se estabelece sem jaz. Então, na medida que o ser humano vai se desenvolvendo, o egoísmo, pouco a pouco, vai cedendo espaço para o altruísmo, para a gratidão. O mundo vai ficando mais dócil, mais pacífico e pacificador no momento em que você busca as bem-aventuranças do reino de Deus no mundo interior de cada um de nós. E aí Miranda vai nos dizendo: na vida social, o progresso se manifesta tendo-se em vistas as necessidades do grupo, que se aprimora e cresce em aspirações cada vez mais complexas e sutis. Então, na medida que a sociedade vai desenvolvendo, não é? A tendência desses grupos em sociedade é se aprimorar. Então, quando nós estamos juntos, nós estamos trabalhando em equipe, desenvolvendo as virtudes latentes existentes no mundo de cada um dos indivíduos. É claro que cada um está no seu patamar de evolução individual, um mais do que o outro. E aquele que já atingiu um patamar de evolução melhor, ele tem na sua consciência de ajudar aqueles que ainda se encontram na retaguarda. A ciência e a arte, a tecnologia e o pensamento, a ética, a religião, apresentam-se como veículos poderosos para que se consiga alcançar os melhores resultados que sempre culminaram na felicidade. Então, Miranda está dizendo que a arte, a tecnologia, o pensamento, a ética, a religião apresenta-se como veículos poderosos, nos indicando a felicidade, indicando-nos o bem-estar, a saúde, a harmonia interior.
E aí ele vai dizer que cada período da sociedade assinala-se pelas suas glórias ou misérias, não obstante os passos do progresso conseguido na esteira do tempo, na linha do tempo, que são sempre gigantescos essa trajetória. Cada período da sociedade, ao fechar de um ciclo e o abrir de um novo ciclo, um novo sopro de desenvolvimento naquela sociedade, naquela humanidade, ocorre com o passar do tempo. Mas aí ele vai nos dizer, na Terra, no entanto, olhe bem, na Terra, no entanto, os limites orgânicos estabelecem também a finitude. Na Terra, todos nós que estamos em um composto orgânico, estamos transitoriamente vinculado a um corpo físico, a matéria, e essa matéria ela tem finitude. Na Terra, no entanto, os limites orgânicos estabelecem também a finitude, a dimensão pequena dos logros da evolução que se circunscrevem aos fatores econômicos, morais, em favor da própria sociedade. Então, nós estamos ainda aguerridos, ligados aos tecidos, às teias desta sociedade dinâmica que é centrada no pilar do capitalismo, do materialismo, e achamos que o mundo, que o ser que transita na Terra, ele se expressa dentro da manifestação de uma sociedade capitalista, uma sociedade materialista. E aí Miranda nos diz, no além-túmulo, porém, pelas características e que se reveste a vida social, os seus patamares multiplicam-se ao infinito, não havendo qualquer limite para as aspirações e conquistas do espírito. Algumas horas atrás, nós estávamos no Humberto de Campos, a Associação Espírita Humberto de Campos, e eu comentava com os companheiros de que existe uma vida dinâmica. E eu comentava que o maior erro, o maior equívoco que as pessoas colocam na lápide é quando escreve descanse em paz. É claro que ninguém vai descansar, o espírito não vai ficar ocioso. Você vai entrar em uma roda viva, dinâmica, nessa nova sociedade, com uma nova lei, com novas diretrizes, porque o espírito deixou de ter as vestes físicas, mas o ser que você é, a sua integridade espiritual, continuará em outra sociedade muito mais avançada, muito mais equitativa em todos os aspectos falando, e você vai manter as suas relações sociais que você tinha na Terra. Arquiteto na Terra, arquiteto nas regiões espirituais. Médico na Terra, você estabelecerá contato com as clínicas espirituais, com os hospitais espirituais, nas metrópoles, nas colônias espirituais, como vocês vão ver mais adiante. Pujante a vida social, no mundo das causas, é rica nas esferas superiores de beleza e de realização, onde se equipam os missionários da evolução da humanidade para transferirem para a Terra, não é? Deixa eu fechar aqui. Para transferirem para a Terra o que se apresenta como invento e penetração no âmago dos enigmas cósmicos e microscópicos, não é?
longe vão os tempos ingênuos em que se acreditava em uma vida social além do corpo, destituída de vibração e de movimento, de ação e de trabalho. A vida continua, é dinâmica. O Espiritismo veio demonstrar que o céu utilitário e sem finalidade no parasitismo estático da contemplação infinita e o inferno da eterna punição não passa de conceitos míticos do agrado do arquétipo dos privilégios e das punições cruéis. As instâncias felizes, vai dizer Manuel Miranda, ao inverso das megalópolis terrenas, olha aqui, as instâncias felizes, ao inverso das megalópolis terrenas, são colmeias vivas de amor e de ação, felicitando os seus habitantes com os gozos que se derivam da consciência lúcida e consonância com as leis de Deus, impulsionando o espírito a incessantes buscas e aprendizagem na ânsia da conquista de sabedoria interior. Portanto, nós sabemos que existe essa dinâmica, esse bem-estar, essa luta constante, não é? Então, dizemos aqui, comunidades relutantes da afinidade de interesses e conquistas morais harmonizam-se pelas metas que perseguem e através dos labores que empreendem. Entre eles, nessas sociedades mais avançadas do que a nossa, entre eles reina a perfeita confiança e a afetividade é destituída de paixões egoísticas e tormentosas, proporcionando relacionamentos duradouros em delineamentos de realizações futuras para o bem geral. Nessas sociedades, não existe, vamos dizer assim, essa dicotomia de exacerbações egóicas, de contradições dos seus valores morais. Você reflete no mundo espiritual os padrões mentais que você estabelece na intimidade do ser. Então, cada um é veiculado ou veiculadas no plano extrafísico, na sociedade que você vai fazer jus a habitar, de acordo com o tipo de identidade espiritual que você foi construindo ao longo da sua jornada na Terra, não é? Educandários de grande porte preparam aprendizes da beleza e do conhecimento, a fim de que, periodicamente, como chuvas de estrelas, caiam sobre a terra, iluminando os sombreados caminhos humanos, libertando as criaturas das injunções severas e penosas, dos flagelos destruidores, das enfermidades dilaceradoras, das angústias punitivas, da ignorância e da perversidade. Hoje, pela manhã, estávamos na Casa do Caminho, pronto atendimento aqui na capital baiana. Lotada a instituição. As pessoas em busca de socorro espiritual. Os flagelos morais que nos atingem. As pústulas
das nossas doenças emocionais. As casas espíritas estão lotadas, buscando a psicoterapia, a terapia da cura espiritual, dos dramas humanos que milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo se encontram. E que Miranda diz que esses espíritos de várias procedências, de outras regiões siderais, como eu vou comentar aqui mais adiante, estão reencarnando em massa para ajudar no progresso da sociedade humana, não é? Aptos para a renúncia, que treinaram nesses santuários do mundo espiritual. Esses espíritos são preparados, são qualificados no plano espiritual para, ao reencarnar, ajudar esses seres humanos necessitados, que somos nós, né? Aptos a renunciar, que treinaram nesses santuários de bênçãos, afadigam-se na edificação do bem e da verdade, sem guardarem outra qualquer recompensa ou entendimento que não sejam expressos na paz da consciência. É esse despertar que os benfeitores espirituais têm nos auxiliado. Há um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, um livro fininho, por Emmanuel, calma. Diante da agitação diária, das lutas diárias humanas, mantenhamos a calma. Diante dos conflitos, busque a calma para a construção da sua pacificação. A pacificação, ela se constrói, se inicia com as suas ações, as suas atitudes, a sua determinação no mundo interior. A paz começa em mim, a paz começa em você. Então, é essa proposta que os benfeitores espirituais vêm nos sinalizando. Busque a paz como lembrete para o crescimento espiritual e vocês possam suportar as lutas diárias, as lutas cotidianas que, ora, nós atravessamos. Nesses infinitos ninhos de amor, luz, o verdadeiro entendimento dos soberanos códigos e a imaginação rompe as amarras que a limitam, facultando a elaboração de incomparáveis paisagens e edificações, onde vivem e se movimentam. São sociedades, meus amigos, pujentes. Vocês imaginam que a Terra, essa nossa sociedade, aqui na Terra, existem várias desigualdades sociais, grandes metrópoles, né? Como Tóquio, que é pura tecnologia, a metrópole de Dubai, no Oriente Médio, que foi construído em uma região desértica, e hoje é uma das cidades mais belas do mundo, que tem tecnologia de última geração, prédios de 700 metros, não é? Arranha-céus que toca as nuvens aos céus, como também existem regiões no interior da Colômbia, regiões de extrema pobreza, em altitude em que as pessoas sofrem com a altitude e extrema pobreza. Então, o mundo espiritual
é uma sociedade, uma diversidade de sociedades. A sociedade terrestre, o nosso planeta Terra, as comunidades terrestres, as nossas metrópoles, as tecnologias existentes na Terra, elas são uma mera cópia da realidade espiritual. O que os homens inventam na Terra, na realidade, eles capitanearam quando estava fora do corpo físico, ainda no mundo espiritual. Reencarnam, se tornam inventores, gênios, que traz o progresso para a humanidade. E muitos, através da emancipação da alma, se deixa o corpo físico e adentra as universidades, as escolas de arquiteturas, de engenharia, de medicina ultra evoluída nessas regiões, em universidades espirituais. Eles aprendem na emancipação da alma, sonhando em contato com essas entidades. E quando retornam ao corpo físico, eureka! Tive uma ideia para a cura da AIDS, para a cura de tantas outras doenças. Então, a nossa sociedade é uma pálida ideia da mega estrutura que é as sociedades, as cidades, as metrópoles espirituais, como eu vou narrar aqui no último capítulo, o livro Amanhecer de uma Nova Era, que Filomeno de Miranda, ao visitar uma dessas cidades espirituais ultra evoluída. Ok? O esforço físico e a atividade braçal, tão comuns na Terra, são substituídos pela ação mental que plasma, que movimenta, que vitaliza e aperfeiçoa em razão do perfeito controle das faculdades psíquicas que expressam Deus no ser em crescimento. Ou seja, como eu falei, existem metrópoles super avançadas, como também existem regiões gregárias, colônias, regiões do umbral, que vivem, esses espíritos vivem como se tivesse ainda na Idade Média. Há 2 séculos atrás, vivendo aquele sistema primitivo. Então, há regiões do umbral de sociedades estruturadas com as suas políticas ambiciosas e que eles utilizam carruagens. As carruagens puxadas por animais, como eram vistos nos nossos filmes, mostrando como eram as carruagens do século XIX. Então, os espíritos inferiores, eles não dominam a tecnologia que as colônias espirituais, como, por exemplo, o nosso lar tem o aeróbios, não é? Tem TV que mostra as nossas realidades, tem o psicoscópio, que é utilizado, o psicoscópio utilizado nas reuniões mediúnicas, narra André Luiz, essas imagens de realidade virtual que nós temos aqui. Aqueles binóculos, não é? Aqueles óculos de realidade virtual que projeta imagens e você vê em tempo real, não é? O Holotech é uma tecnologia utilizada no filme Jornada nas Estrelas, a Enterprise. Dentro da Enterprise tem uma saleta que a pessoa entra na sala,
aperta uma tela e diz: eu quero estar no Farol da Barra ao nascer do sol. Brasil, Salvador, Bahia, 6 da manhã. Ele programa. A imagem holotécnica é uma sala que projeta a imagem em tempo real, virtual, e você está ali, 5 horas da manhã, no Porto da Barra. Projeta-se essa imagem. Isso o filme Jornada nas Estrelas. Ivone Pereira do Amaral, ao psicografar o livro Memória de um Suicida, na década de 30, década de 20, década de 30, o livro só seria publicado pela FEB 20 anos depois. Ou seja, há quase 100 anos atrás, quase 100 anos, o livro fala dessa tecnologia que já era utilizada no mundo espiritual. As regiões mais avançadas, mas as regiões umbralinas, eles têm pouca tecnologia pelo nível do desenvolvimento espiritual dele. Quanto mais o espírito evolui naquela estrutura social em que ele habita, eles utilizam-se desenvolvimento tecnológico, não é? Mas quando ele vai se tornando espíritos puros, como vocês vão ver aqui mais adiante, não há mais uma necessidade para a utilização dessas tecnologias. Ok? Então, olha o que é que ele diz aqui. Os equipamentos sofisticados da biônica, da engenharia genética, da biologia molecular, da computação, apenas para citar alguns que chegaram ao planeta nos 5 últimos decênios, são materializações dos extraordinários instrumentos dessas esferas espirituais encarregadas de fomentar o progresso humano e apressar a transição do mundo de provas, de expiações, facultando sejam instaladas as bases do mundo de regeneração. Olha aqui, meu amigo. Miranda, nesse livro Reencontro com a Vida, publicado em 2002. No livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado em 2012, ele vai tornar a repetir essa questão. Os equipamentos sofisticados da engenharia genética, da nanotecnologia, dos estudos aprofundados da biologia molecular, não é? Da computação de imagens holográfica, já era uma tecnologia utilizada nas cidades espirituais. Mas na medida, eu vou ser repetitivo, mas na medida que o espírito se torna puro, ele não mais necessita dessas tecnologias que está ao derredor de planetas semelhante à Terra. As colônias espirituais que fazem parte da estrutura, vamos dizer assim, da arquitetura espiritual do planeta Terra, ao derredor do planeta Terra. Essas colônias espirituais ainda utilizam essas tecnologias por conta do desenvolvimento espiritual dos seus moradores. Não é? Isso aqui é interessante. Esses espíritos, olha o que é que ele diz aqui. Esses espíritos que mergulharam em grupo social procedentes do além-túmulo vieram do século V de Péricles, na Grécia Antiga, e se corporificaram como Praxiteles, Esquilo, Sofocles, entre muitos outros, para ressurgirem nas
indumentárias de Sócrates, Platão, Aristóteles, Leucipo, Lucrécio, Demócrito e avançarem para os dias de Caio Júlio César, Otávio, na investidura de Marco Aurélio, Tito Lívio, Mecenas e, sucessivamente, na escola neoplatônica de Alexandria, no período medieval, no Renascimento, até os dias atuais, alterando o planeta nas suas variadas expressões. Ou seja, esses antigos espíritos que foram contribuindo em períodos diferentes da história da humanidade, impulsionando o progresso da humanidade, como Péricles na Grécia, Sófocles, depois eles reencarnam como Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses espíritos vêm reencarnando sucessivamente na Terra para trazer o progresso, para o desenvolvimento moral da humanidade. E aí ele diz assim: a vida social no além-túmulo, real e formal, ativa quanto grandiosa, é o celeiro de luz de onde a divindade transfere para o mundo físico os germes de vida, de beleza e de sabedoria, a fim de arrastar nas suas redes de amor e de serviço os espíritos ainda tardos ou renitentes na ignorância, que igualmente irão viver nesses pousos de plenitude da erraticidade, quando libertados da canga das paixões e das impurezas morais. Então, quando Filomeno de Miranda aborda neste livro Reencontro com a Vida, que há uma vida social em pujança. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da vida social da família de Lísias. André Luiz é convidado a passar a residência de Lísias. E lá ele encontra com Laura, a dona Laura, encontra com a neta de dona Laura, e André Luiz participa daquele convívio social. Nosso Lar é uma cidade descrita por André Luiz, que na década de 40, quando o livro foi psicografado, era uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Hoje já são mais de 70 anos, caminhando para 70 e poucos anos. É claro que a população de Nosso Lar cresceu, não é mais 1 milhão de habitantes, 1 milhão de espíritos que habitam, que residem naquela colônia espiritual. É evidente que a colônia espiritual cresceu, as necessidades são outras, como as nossas necessidades. Então, as metrópoles da Terra crescem porque há uma proporcionalidade do desenvolvimento dessas colônias espirituais ao derredor do nosso planeta Terra. Quando Miranda, ele no livro Amanhecer de uma Nova Era, ele vai descrever, não é, essas estruturas, não é, essa realidade do mundo espiritual. Vejamos bem o que Miranda nos diz. A regular distância, vimos uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual, que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos irmãos de Alcione, que se candidataram à reencarnação na Terra. Vamos fazer uma observação. O livro Transição Planetária, Miranda aborda que
espíritos oriundos da constelação de Alcione vêm reencarnando na Terra desde as últimas décadas para modificar o padrão psíquico da Terra, trazer o progresso para a Terra. E esses espíritos, antes de reencarnar, que não têm o mesmo padrão perispirítico nosso, porque eles são oriundos de outra estrela, eles não têm karma, não têm expiação, não têm provação, porque karma, expiação e provação é um estado mental de cada um de nós. É o teu comportamento que gera esses compromissos de expiação, de prova, de expiação, são os seus equívocos, os seus erros que você cometeu, fica registrado na tua consciência de ser espiritual que você é, e essa consciência plasma no teu perispírito, e você reencarna trazendo doenças de diversas procedências por conta do comportamento que você teve na sua última existência. Mas esses espíritos de Alcione, o perispírito dele, a densidade dele é muito mais elevada do que a nossa. Então, eles passam um período em determinadas cidades no plano espiritual que o Filomeno de Miranda narra, para ir fazendo reajuste neste novo perispírito que tem a densidade da psicosfera do nosso sistema solar, da psicosfera do nosso planeta Terra. Eles vão se adaptando a esse novo padrão energético para reencarnar na Terra. E é isso que Filomeno de Miranda, nesse texto também do livro Amanhecer de uma Nova Era, que ele diz assim: por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança, essa cidade espiritual, pois que de algumas delas têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornaram do passado virão diretamente, deixando os seus redutos de iluminação, onde ora se encontraram, para o mergulho direto do mundo celular. Eu falei de Sócrates, de Platão, de Sófocles, de tantos outros gênios da humanidade. Mozart, que está em Júpiter, e tantos outros. Esses espíritos que atingiram uma evolução, que deixaram a Terra, agora retornam, trazendo as regiões luminosas para implantar na Terra um novo ciclo, um novo ar de desenvolvimento moral. E a seleção do joio e do trigo já vem ocorrendo, como Jesus afirmou na parábola do joio e do trigo: deixai que ambos cresçam juntos. E ao crescer juntos, saberemos o que é joio e o que é trigo, o que é luz e o que é a sombra. O joio da luz, não é? E da sombra. Então, meus irmãos, em face do estágio vibratório da esfera, vai afirmando Miranda, de onde procedem os irmãos da esperança, necessitam de algumas adaptações perispirituais, compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio. Esse domicílio é o corpo físico. Então, eles precisam de um tempo para reencarnar. Então, são as crianças índigos, as crianças cristais. São algumas crianças especiais, autistas, que, segundo há uma vertente de que há muitos espíritos autistas que trazem esse padrão
de sensibilidade que o homem na Terra não tem. Isso é uma das questões que é levantada, que há uma parte dos autistas que podem ser espíritos especiais, oriundos de outras constelações. Esse santuário vem sendo construído desde o fim do século passado, quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso orbe. São esses espíritos de Alcione, como eu falei, que vêm reencarnando na área da medicina, da literatura, da arquitetura, da política, porque eu tenho certeza que nós vamos entrar em uma nova fase de uma política cósmica universal. E aí Miranda diz: visitemos agora esse santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre. A minha imaginação, o impacto emocional que Filomeno de Miranda estava tendo, não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que ora visitávamos. Filomeno de Miranda, ele estava em uma cidade totalmente ajardinada e chamou a atenção, né? Os jardins, as plantas, as flores brilhantes, que exalavam padrões energéticos oriundo do fluido cósmico universal, transformado para a energia daquela região, daquela cidade espiritual. As cidades espirituais, tanto as colônias espirituais como os umbrais, as cidades do umbral, elas são constituídas de matéria mental manipulada pelo pensamento dos seus moradores. Aqui na Terra não construímos prédios, não colocamos concretos, cimento, não é? Ferros, não manipulamos para construir os prédios, as residências, a matéria. No mundo espiritual, eles manipulam pelo pensamento, utilizando a matéria energética da região em que eles se encontram, que é este fluido cósmico universal, transformado, transmutado para o padrão energético no nível em que aquela comunidade se encontra. Então ele diz assim, uma luminosidade peculiar que não era originada na irradiação solar, banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva, correspondendo à de uma cidade terrestre de médio porte. Olha aí. Então, há população, há pessoas. Quando meu pai, Tavares, desencarnou, em 95, me parece que 2 anos depois da desencarnação, eu me via fora do corpo físico, e me via em uma residência, em um casarão de aspecto antigo, uma sala onde tinha bancos de madeira, e eu reencontrei meu pai. Eu tive uma saudade, eu chorei porque eu vi meu pai. Alguns anos depois da sua desencarnação, e ele disse que estava se recuperando. Estou me adaptando à nova realidade. Você, gente, não quer conhecer a cidade em que eu fui locado para esta pequena cidade? Não tem curiosidade de conhecer? Então eu saí daquela sala e me parece que alguém me acompanhava, parecia ser o meu mentor espiritual. E eu perguntei a esse benfeitor espiritual, que cidade era essa? Né? E qual era a população daquela cidade? Não me lembro se ele falou 200 mil.
ou 2 milhões de habitantes. Um exemplo. Salvador tem 3 milhões e 600 mil habitantes. Entre Salvador e Feira de Santana, tem várias cidades. Feira de Santana tem 500 mil habitantes. Entre Feira e Salvador, tem cidades. Cada cidade tem as suas metrópoles espirituais. Salvador tem a colônia espiritual Redenção, que tem uma população muito grande de espíritos. E me parece que se tratava ser uma dessas regiões periféricas da colônia espiritual Redenção, na qual eu vi pessoas, eu vi residências, pessoas recém-desencarnadas nessa localidade. Então, quando ele diz, edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se, encantado com as suas formas originais, toda a paisagem urbana adornada de jardins com árvores que eu desconhecia. Lembra que eu falei de Dubai, né? Dos arranha-céus de Dubai, né? Edifícios de grandes dimensões, constituído de quê? Qual é a matéria que se construiu esses prédios? Então, uma cidade que tem vida social. E aí, olha o que ele diz aqui. Enquanto veículos algo diversos dos nossos flutuavam acima do solo, em movimentação equilibrada, sem exageros de velocidade. André Luiz fala do Euróbus. Manuel Miranda está falando de uma espécie de um veículo que volitava. Não é o que nós estamos agora vendo aqui na Terra? Veículos que flutuam, não é? Perceberam, meus amigos? Aqueles espíritos que ainda têm um perispírito denso, o perispírito pesado, que não pode volitar, precisa utilizar desses veículos no plano espiritual. Alguns, como Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, foi visitar irmão Jacó. Jacó não conseguia volitar porque ele ainda tinha um perispírito muito denso, muito pesado. O que incomodava irmão Jacó, que é narrado no livro Voltei, que Jacó dizia: eles têm luzes, eles brilham, e eu não consigo brilhar. Então, no momento que você brilha, que Jesus diz, deixai que a vossa luz brilhe, para que você sinta-se mais leve através da sua transformação moral. Então, esses veículos diversos que flutuam acima do solo em movimentação equilibrada, sem exagero de velocidade, transportam espíritos que ainda têm o seu perispírito. Olha o que ele diz aqui. Não é? Aves canoras de belíssima plumagem, vez que outra cortavam o ar, embelezando a natureza em si mesma, rica de imagens coloridas. É claro que tem aves, não é? Pássaros, porque o universo espiritual tem planetas espirituais, o reino animal, o reino vegetal, e está em evolução nesse outro universo chamado universo espiritual. Há um capítulo do livro A Gênese que Galileu Galilei, o espírito, vai dizer: o universo físico poderia nunca ter existido, mas o universo espiritual, este sempre existiu. Então, tudo está em evolução. Ramatiz, no livro A Vida Além da Sepultura, um livro de 700 páginas, ele descreve a mudança dessa sociedade, desses animais. Não é? André Luiz também narra no livro
nosso lar, não é? Os cães, os animais que eles utilizam, eles estão no seu processo de evolução. Tudo no cosmos, no universo, está em evolução. Desde uma bactéria até o ser mais evoluído que somos nós, estamos em evolução. Olha o que ele diz aqui para concluirmos. Tá? À medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, em face das necessidades de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados, limitados, atingindo uma faixa mais elevada. O ser espiritual proporciona o renascimento através de automatismo, tendo como modelo a forma saudável e a beleza cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior. Olha que interessante. Esse automatismo das células, da transformação das células do DNA, Dr. Artênio Guimarães, no livro Transição Planetária, ele na Terra, ele foi um biólogo. Dr. Artêmio, ele foi um geneticista na Terra. No mundo espiritual, ele estava elaborando, manipulando DNA, RNA, manipulando os cromossomos dos futuros corpos daqueles espíritos oriundos de Alcione que iria reencarnar na Terra. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos refletirmos que o mundo que caminha de provas e expiações para o mundo de regeneração, ele só ocorrerá no dia em que a sociedade entendermos que nós somos únicos irmãos em humanidade, em evolução. Portanto, essa é o estudo de hoje. Na próxima semana, vamos estudar o capítulo 15, que é o País dos Sonhos. E que país dos sonhos sou esse, não é? Muito boa noite ao Zenir, não é? Maria Graça, a todos os companheiros que nos acompanham, a Cida Luciene, um forte abraço a todos que nos acompanham aqui no canal Rádio Web Estação da Luz, como também no canal Reencontro com a Vida. Até a próxima semana, próxima quarta-feira. Muita paz, gratidão. Namastê. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.